Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, mudar a forma como pensamos sobre IA: os transformadores Lorentz Manifold. E a questão aqui não é só mais um modelo novo, sabe? É uma geometria totalmente nova para o cérebro da inteligência artificial. Essa citação vai direto ao ponto. A ideia central é que muitos dos problemas que a gente vê em IAs, como as famosas alucinações, não são simples bugs de código. Na verdade, são falhas na própria fundação, na geometria que o modelo usa para pensar. E antes da gente avançar, um aviso fundamental. O que estamos discutindo aqui é um projeto, uma estrutura de pesquisa para o futuro. Não é um modelo que dá para baixar e usar hoje de jeito nenhum. A gente está explorando as bases matemáticas que podem, quem sabe, moldar a próxima geração de IA. É crucial manter isso em mente. Certo, vamos então para a primeira parte. Entender o problema central que essa pesquisa tenta resolver. Podemos chamar de o problema do mapa plano da IA. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Por que um modelo de linguagem inventa um fato com a mesma convicção com que diz que o céu é azul? Pois é, segundo este artigo, a resposta está na geometria. A analogia perfeita é essa aqui. Pensa nos dados complexos, como a linguagem humana, com todas as suas hierarquias e nuances. Imagine isso como um globo terrestre. Os modelos de IA de hoje tentam representar esse globo num espaço que é basicamente uma folha de papel plana. Não importa o qual bom seja o desenhista, sempre vai ter distorção. A Groenlândia vai parecer gigante, por exemplo. Agora, o que é bem interessante aqui é a matemática por trás dessa analogia. Um espaço plano, ou euclidiano, cresce de forma polinomial. Se a gente dobra o raio, o volume aumenta algumas vezes. Só que dados hierárquicos, como uma árvore genealógica ou a própria estrutura da linguagem, crescem de forma exponencial. A cada novo nível, o número de galhos se multiplica. Existe aí uma incompatibilidade de escala que é fundamental. E isso nos leva à definição formal do problema, o tal do gargalo de capacidade geométrica. O ponto não é falta de poder computacional ou de memória. O que falta é o formato certo para o cérebro da IA. Essa geometria plana força o modelo a espremer o globo no papel. E ao fazer isso, ele acaba criando atalhos falsos, quase como buracos de minhoca geométricos que conectam ideias que não deveriam estar perto uma da outra. E é daí que nascem as alucinações. Então, se o problema é um mapa plano, qual seria a solução? O framework LMT propõe uma solução em duas partes, que é ao mesmo tempo geométrica e, curiosamente, musical. A primeira parte da solução é trocar o tipo de mapa. Ao invés de uma folha de papel plana, a gente passa a usar um espaço com curvatura negativa, a chamada geometria hiperbólica. A beleza desse espaço é que o volume dele cresce exponencialmente, igualzinho aos dados hierárquicos. Ele tem o formato certo, o espaço de manobra necessário para acomodar a árvore genealógica da linguagem sem amassar nenhum galho. Certo, então agora temos um mapa correto, um espaço que consegue conter a estrutura da linguagem sem distorcer tudo. Mas a linguagem não é uma foto estática, né? Ela é uma sequência, se desenrola no tempo. Como o modelo consegue entender as conexões entre palavras que aparecem em momentos diferentes? É aqui que entra a parte musical. A solução são os neurônios HAKORN. É um nome bem complexo para uma ideia super elegante. Pensa em cada conceito como se fosse um músico numa orquestra, cada um com seu próprio ritmo. Quando o modelo conecta duas ideias, os músicos dessas ideias começam a tocar em sincronia. Essa sincronia rítmica que cria a conexão ao longo do tempo. Então, o ponto crucial é este. O modelo não só posiciona os conceitos no mapa geométrico, ele também os conecta através de um ritmo compartilhado. A geometria hiperbólica dá o espaço e a dinâmica HAKORN entra com o tempo, ou a música. É essa combinação que permite uma compreensão muito mais profunda e contextual. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa nova arquitetura tem implicações surpreendentes para um dos tópicos mais quentes em IA hoje: a segurança. Os modelos atuais têm um jeito de falhar que é bem perigoso, que o artigo chama de problema do modelo zumbi. Quando eles encontram dados estranhos ou muito fora do que viram no treinamento, eles não param. Eles simplesmente começam a errar mais e mais, só que com a mesma confiança de sempre. Eles viram zumbis. Parecem estar funcionando, mas por dentro estão fundamentalmente quebrados. E essa comparação deixa a diferença bem clara. O modelo zumbi, à esquerda, falha de um jeito suave, traiçoeiro. Já o LMT, à direita, foi projetado para ser diferente. Quando a incompatibilidade entre os dados e a estrutura interna dele fica grande demais, ele não vai se degradando aos poucos. Ele atinge um ponto crítico e
quebra, para de funcionar de forma abrupta e bem visível. O mecanismo por trás disso tem um nome: frustração geométrica. É, basicamente um sensor de integridade estrutural embutido. O modelo consegue medir o quão frustrado ele está, ou seja, o quão difícil está sendo encaixar os dados na sua compreensão geométrica do mundo. Se essa frustração passa de um certo limite, o sistema todo entra em colapso. Isso nos leva a uma pergunta fundamental sobre segurança. O que a gente prefere? Um sistema que falha em silêncio e nos dá informação errada com total confiança, ou um sistema que, quando não sabe, simplesmente para e deixa claro que existe um problema? A segunda opção parece bem mais segura, não é? Bom, na nossa sessão final, vamos voltar para a realidade prática e explorar o que essa linha de pesquisa realmente significa para o futuro do desenvolvimento de IA. E aqui a gente precisa fazer nossa segunda verificação da realidade, que é tão importante quanto a primeira. O LMT, na sua forma teórica, faz uma troca deliberada. Ele busca pureza matemática, busca ser interpretável, em vez de focar em eficiência. Pense nele como um microscópio para estudar a geometria da IA, não como o motor de um carro de corrida. Olha, os números nessa tabela não mentem. Se a gente comparar o desempenho teórico do LMT com modelos de produção como Mamba ou Flash Attention, a diferença é gritante, mais de 20 vezes mais lento. E isso acontece porque os cálculos na geometria hiperbólica e a dinâmica dos osciladores são computacionalmente muito caros. Isso só reforça o ponto. O LMT é uma plataforma para exploração, não para competição de desempenho hoje. Então, qual é a grande visão aqui? É um conceito que a gente pode chamar de engenharia de substrato. Em vez de só construir modelos cada vez maiores com a mesma geometria plana de sempre, o futuro pode ser sobre projetar o substrato, o material fundamental do qual a IA é feita, escolhendo a geometria certa para cada tipo de problema. Essa citação resume perfeitamente a mudança de paradigma. A força bruta de escalar modelos nos levou longe, sem dúvida. Mas talvez a próxima grande fronteira seja a elegância e a eficiência de esculpir as fundações geométricas corretas desde o começo. E aí a gente termina com essa pergunta. O caminho a seguir é simplesmente construir cérebros maiores no mesmo espaço plano e limitado de sempre? Ou será que chegou a hora de começar a pensar em cérebros com uma geometria fundamentalmente melhor, mais adequada à complexidade do mundo que a gente quer que eles entendam? O trabalho do LMT sugere que essa segunda opção pode ser o caminho para uma IA mais robusta, mais segura e, no fim das contas, mais inteligente.